Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius, está começando mais um vídeo para você. Deixa o like, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá, gente. Bom, gente, vou resolver aqui essa questão, certo? Do livro do Halliday, de Física 3, sobre o campo elétrico. Vamos lá. A questão é a questão 9. A figura mostra duas partículas carregadas, mantidas fixas no eixo X, né? Aí tem o valor da carga negativa no ponto X tal, e o valor do Q, que é a carga positiva, no ponto X tal. Determine o módulo e a orientação em relação ao semi-eixo do campo elétrico no ponto P, para o qual o Olympus é igual a 4 metros, certo? Então, o que quer dizer? Tem uma carga aqui positiva, tem uma carga aqui negativa, né? Elas estão aqui nesse eixo X, se você for perceber, e é para calcular aqui nesse ponto P, né, em relação ao eixo Y, o campo elétrico, certo? Primeiro de tudo, né, a gente vê, né, como é que está esses campos elétricos, né, criados por cada carga, certo? No caso dessa carga positiva aqui, sabemos o que? Sabemos que as linhas de campo saem da carga, né? Então, quer dizer, esse vetor E1 é o vetor, né, da carga positiva. Esse vetor E2, né, é o vetor campo elétrico da carga negativa, certo? Porque as linhas de campo entram na carga, no caso aqui é uma carga negativa. Então a gente já sabe que o vetor campo elétrico, né, nesse ponto P, que é um vetor campo elétrico resultante, vai estar nessa direção aqui, né, para o sentido negativo do eixo X, certo? Bom, podemos perceber, né, que em relação à origem, né, está uma distância y, onde eu quero calcular o campo elétrico, é uma distância x, né, em relação de cada carga, né, em relação à origem. E vamos lá. Bom, gente, primeiro de tudo, vamos dizer quais são os vetores, né, os vetores posições. Bom, eu tenho aqui o vetor R0. O que é esse vetor R0? Vai do ponto da origem até o ponto P. Então, quer dizer, é o vetor, né, onde eu quero calcular, o vetor posição, onde eu quero calcular o campo elétrico, né, no caso aqui nesse ponto P. Por isso que R0 é igual a quem? A zero, não tem componente em relação ao eixo X, e Y, depois ele está uma distância y da origem. Então, esse vetor R0 vai até o ponto aonde eu quero calcular o campo elétrico. Aí tem o vetor R1. Quem é o vetor R1? É o vetor de posição, né, da carga positiva. O vetor é x e 0, são os componentes do vetor, certo? Então tá aqui, o vetor R1 é o vetor posição da carga positiva. Aí eu tenho o que? O vetor R2. Quem é o vetor R2? O vetor R2 é o vetor posição da carga negativa, né? Tanto é que tá aqui, ó, vetor R2 é menos x e 0, né? Menos x porque ele está no sentido, no caso aqui, na parte negativa do eixo x. E é 0 porque não tem relação, pontos em relação ao eixo y. Então, resumindo aqui, voltando, o vetor R0 é o vetor posição, né, até onde eu quero calcular o campo elétrico, então quer dizer até esse ponto P. O vetor R1 é o vetor posição da carga positiva e o vetor R2 é o vetor posição da carga negativa. Bom, se eu tenho isso, eu tenho que ter o que? Isso daqui, né? Que é o vetor R0 menos o R1. No caso aqui são esses componentes, né, subtraindo, né? O que é esse vetor R0 menos o R1? É a distância entre o ponto P e a carga positiva, né? Porque eu peguei o que? Subtrair os componentes do vetor, né, no caso R0 menos o R1, né? O vetor R0 vai ter o ponto P e o R1 vai ter a carga positiva. Então quer dizer, vai ter uma distância, né? Um vetor resultante. Então quer dizer, é a distância entre o ponto P e a carga positiva. Então quer dizer, o vetor R0 menos o R1 é quem? Menos o x e y. De onde que apareceu isso? Ah, é só pegar os componentes e subtrair, ó. 0 menos x é menos x. Y menos 0 é y, entendeu? Continuando, quem é o vetor R0 menos o R2? Bom, o vetor R0 menos R2 é a distância entre a carga negativa até o ponto P, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar os componentes e subtrair. 0 menos x vai dar o quê? 0 menos x, menos com menos mais. 0 mais x é x. Y menos 0 é y. Então tá aqui. R0 menos R2 é x e y. Bom, se eu tenho os vetores, eu tenho que ter um módulo, né? Bom, como é que eu faço para calcular o módulo de um vetor? Se você for lembrar, né, eu preciso do que? Colocar os componentes ao quadrado e raiz quadrada, que eu tenho um módulo de um vetor. Então, eu vou ter o que? O módulo do vetor
R0 menos R1 e o módulo do vetor R0 menos o R2. Bom, então tá aqui. O módulo do vetor R0 menos R1 é o que? X quadrado mais y quadrado elevado a 1 sobre 2, tá bom? No caso eu tirei da raiz, né? Aí ficou 1 sobre 2. A mesma coisa vai acontecer com o módulo, né? Quer dizer, o módulo do vetor R0 menos R2 é quem? X quadrado mais y quadrado elevado a meio. Bom, se eu for perceber, né? Esse menos x aqui ficou o quê? X ao quadrado, né? Por quê? Menos com menos é mais. X vezes x é x quadrado, né? Por isso que esse menos, né, sumiu. Tá bom? Então tá aqui os módulos e tá aqui os vetores. Eu vou precisar disso daqui, tá bom? Que tá aqui dentro. Vou precisar disso aqui para substituir na fórmula. Bom, continuando. Qual é a fórmula? Essa daí, né? O vetor campo elétrico naquele ponto P é calculado a partir do quê? Do somatório de igual a 1 a n cargas do E de I. Então, quer dizer, é o somatório, né, dos campos criados por cada carga. No caso aqui são duas cargas. Eu vou somar cada campo criado, tá bom? Para ter o que? O vetor, no caso, para ter o campo elétrico, o vetor campo elétrico naquele ponto P ali. No caso, na forma vetorial. Isso aqui se chama o que? A gente diz que é uma distribuição discreta, tá bom? É a fórmula da distribuição discreta. Tem a da distribuição contínua, né, que leva lá a partir das integrais, né, pois são muitas cargas infinitesimais, mas isso não entra agora em jogo, só dando uma relembrada. Bom, eu digo que o vetor campo elétrico naquele ponto P é quem? Como é que pode ser calculado? Bom, pelo somatório de igual a 1 a n cargas de 1 sobre 4π epsilon vezes a carga, né, que gera esse campo, dividido pelo módulo do vetor R0 menos o RI ao cubo vezes o vetor R0 menos o RI. Bom, gente, é assim, não tem o que fazer. É estudando, estudando, estudando. Continuando, é só substituir os valores, né? Aí eu tenho que o vetor campo elétrico naquele ponto P é calculado pelo somatório de igual a 1 a 2, né? Pois são duas cargas, uma carga negativa e uma carga positiva. 1 sobre 4π epsilon vezes o Q, que esse Q é a carga positiva, né? No caso, esse campo é criado, né, pela carga positiva. Dividido pelo módulo do vetor R0 menos o R1. Aí quer dizer, esse vetor R0 menos R1, no caso em módulo, eu já tenho, né? Que tá bem aqui, ó, né? Então, só substituir valores. Vezes o vetor R0 menos R1, que tá bem aqui também. Mas, aí vem entrar o que? Agora eu vou somar o campo criado pela carga negativa. Aí vem 1 sobre 4π epsilon vezes menos Q, dividido pelo módulo do vetor R0 menos R2, ao cubo vezes o vetor R0 menos o R2, tá bom? Bom, continuando. Então vai ficar assim, tá bom? Aí eu tiro o somatório daqui, que eu já sei, né? Que são duas cargas, então vai ficar assim. 1 sobre 4π epsilon vezes a carga Q, dividido por x quadrado mais y quadrado elevado a 3 sobre 2. Quem é isso? É o módulo, né, do vetor R0 menos R1. Tá bem aqui, ó. Quem é o módulo do vetor R0 menos R1? É x quadrado mais y quadrado elevado a meio. Como aqui é elevado ao cubo, né, em vez de ser meio, né, vai ficar 3 sobre 2. 3 vezes 1 é 3, né? Então, quer dizer, vai ficar 3 sobre 2. Então, é Q dividido por x quadrado mais y quadrado elevado a 3 sobre 2. Vezes o vetor. Quem é o vetor R0 menos o R1? Tá aqui, ó. Menos o x e y. Então, substitui no lugar. Menos o x e y. Mais 1 sobre 4π epsilon vezes o menos Q, só para representar aqui. Claro que assim não é certo, que a gente tem que colocar em módulo, mas eu coloquei só para mostrar, né, que eu vou somar os campos. Quer dizer, tá aqui o menos Q, né, que é em relação à carga negativa, dividido pelo quê? Pelo módulo do x quadrado, né, o módulo do vetor no caso. Quem é o módulo do vetor R0 menos R2? Tá bem aqui, ó. Cadê? Tá bem aqui, ó. Então, só substituir x quadrado mais y quadrado elevado a 3 sobre 2. Vezes x e y. Quem é o x e y? É o R0 menos R2, né? Tá bem aqui, ó. Então, você pode perceber o quê? Que isso daqui é muito importante. Se eu não saber dominar essa parte de vetores, já era. Não tem como tu responder, né, as coisas seguintes. Então, continuando, eu tenho isso daí. Agora vai ficar assim, tá bom? Aí eu digo que o vetor campo elétrico
elétrico naquele ponto P é igual a 1 sobre 4πy vezes o módulo da carga dividido por x² mais y² elevado a 3 sobre 2 vezes menos x e y mais 1 sobre 4πy vezes o módulo de Q. Percebe-se que antes era carga negativa, né? Entrando em módulo vai ficar positivo, né? Dividido por x² mais y² elevado a 3 sobre 2 x e y. Porque não pode vir menos que aqui, né? Tem que estar em módulo, senão não dá certo. Continuando, o que eu posso fazer? Eu posso isolar, né, esse 1 sobre 4πy. Eu posso isolar esse Q, esse x² mais y² elevado a 3 sobre 2, que é a mesma coisa aqui. O que vai sobrar? Vai sobrar isso e isso, né? Então vai ficar assim. Vai ficar o vetor campo elétrico é igual a aqui 1 sobre 4πy vezes Q dividido por x² mais y² elevado a 3 sobre 2 vezes isso daqui, né? Menos xy menos x e y, tá bom? O que eu vou fazer? Subtrair. Então vai ficar assim. O vetor campo elétrico é igual a 1 sobre 4πy vezes o Q dividido por x² mais y² elevado a 3 sobre 2 vezes menos 2x e 0, né? No caso aqui, menos com menos, né? Menos com menos vai dar mais. X mais x é 2x, conserva o sinal, né? Menos 2x. Y menos y é 0, tá bom? Continuando, vai ficar assim. Sabemos o que? Que o vetor campo elétrico, né, tem os seus componentes, né, como qualquer outro vetor. Mas quer dizer, como aqui é zero, né, já podemos perceber que em relação ao componente y é zero. Então quer dizer, não tem o valor do campo elétrico em relação ao componente y. Só em relação ao x, se você for perceber, se a gente multiplicar esse menos 2x com isso daqui, vai dar o valor. E se eu multiplicar 0 vezes isso, vai dar 0. Então quer dizer, eu tenho o quê? Que o campo, né, o componente é x, que eu coloquei aqui, tem um vetor, né, posso considerar como vetores, mas é componente, tá bom? Só relembrando. Componente é x é igual a menos 2xq dividido por 4πy vezes x² mais y² elevado a 3 sobre 2. Peguei esse menos 2x, né, multipliquei com isso daqui, juntei. E 0 vezes isso é 0, então quer dizer, o ly é 0. Então quer dizer, o vetor campo elétrico naquele ponto P, os seus componentes é assim, ó, menos 2xq dividido por 4πy x² mais y², 3 sobre 2. Em relação ao ly é 0. E o EZ também é 0. Então quer dizer, só tem componente em relação ao EX, né, em relação ao eixo x. Continuando, então quer dizer, vai ficar assim. O vetor campo elétrico é que menos 2xq dividido por 4πy vezes x² mais y² elevado a 3 sobre 2 i. O que é esse i? É o versor i, né, em relação ao eixo x. Pois o vetor campo elétrico está na direção do eixo x, né, pro lado negativo. Por isso tem esse menos, olha. Entendeu? Se você for lembrar, i, que é o versor. Lembra do IJK? O I em relação ao eixo X, o J em relação ao eixo Y e o K em relação ao eixo Z, você lembra? Por isso que parece esse versor I. Então tá aqui o vetor campo elétrico naquele ponto P na forma vetorial, mas a questão pediu em módulo, então não terminou ainda. Continuando, vai ficar assim. Sabemos o quê? Que para calcular o módulo de um vetor é raiz quadrada e os componentes ao quadrado, né? Então vai ficar assim. Quem é os componentes? É isso daqui, né? Só isso daqui, só tem componente em relação ao eixo x. Eu até coloquei aqui 0 ao quadrado, né? Só para fazer uma graça, mas nem precisa, né? Só para você tentar relembrar, né, que para calcular um módulo de um vetor, a gente precisa colocar, né, os componentes ao quadrado, né? E raiz quadrada. Então, quem é os componentes? Só tem relação ao eixo x, tanto é que tá aqui o versor i. Então, coloco isso daqui ao quadrado, né? Raiz quadrada, vai ficar assim. O módulo do vetor campo elétrico naquele ponto P é igual a 2xq dividido por 4πy no x² mais y² elevado a 3 sobre 2 ao quadrado, né? Menos com menos é mais, por isso que sumiu esse menos, conservo isso daqui. A meio, né? Tirando da raiz quadrada vai dar 1 sobre 2. Eu posso o quê? Cortar esse 2 com esse 2, né? É uma coisa rápida.
Então, eu tenho que o módulo do vetor campo elétrico naquele ponto P é o que? 2xq dividido por 4πε, x quadrado mais y quadrado elevado a 3 sobre 2. Se você for perguntar, né, se você tiver com essa dúvida, para onde foi esse i? Bom, o módulo de qualquer versor é igual a 1, por isso que ele subiu. Pois o valor do módulo do versor, né, i, é quanto? 1, entendeu? Continuando. Eu tirei para fora agora esse 1 sobre 4πε e eu posso substituir pelo K, né, que é a constante eletrostática clássica. Então ficou assim, 2xk, que x dividido por x quadrado mais y quadrado elevado a 3 sobre 2, tá bom? Continuando. Então vai ficar assim, eu tenho aqui um módulo, né, do vetor campo elétrico na forma literal. Mas a questão deu o quê? Ih, deu bug. A questão deu o quê? Deu, né, os valores para substituir para calcular o campo elétrico. Então, em relação ao x, quem é o x? É a distância da carga positiva até da distância, né, entre a origem e a carga. Né? A mesma coisa vale para a carga negativa em relação à origem. Bom, a distância x é 3 metros, o valor da carga é 3,20 vezes 10 elevado a menos 11 coulomb. Pode utilizar a negativa, mas como está em módulo, né, nunca vem negativo para cá, sempre vai ser positiva, tá bom? O valor do y é igual a 4 metros, que é a distância, né, entre o ponto P e em relação à origem, onde eu quero calcular o campo elétrico. E o valor do K, né, é clássico, 8,99 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Tá bom? Então é só substituir valores. Multiplicando aqui essa bobagem, que você sabe que agora você viu um monte de cálculo. E essa questão aqui é fácil, só para você ter uma ideia. Você sabe que é fácil. Vou continuando fazendo esse jogo aí. Aí eu tenho aqui o valor de 1,38 vezes 10 elevado a menos 10 newton por coulomb. Então, esse é o valor, né, do campo elétrico naquele ponto P. Tá bom? Então, tá aqui o resultado. A questão B pediu que a orientação do vetor campo elétrico, né? Bom, a orientação eu digo o quê? Que ele está em relação aos 180 graus, né? Porque ele está indo na direção, né, do eixo X, no sentido negativo. Quando eu falo direção do eixo X, ele não está aqui, ó, na direção. É um jeito de falar, ó. Ele está direcionado para cá, para o lado negativo do eixo X. Tanto é que em relação ao componente elipso, ele não tem, né, componente valor. Então quer dizer, o campo está em relação ao eixo X para o lado negativo. E por que 180 graus a orientação? Ó, 90, 180, entendeu? Então é isso, gente. Tá aqui, né, o valor, já é tudo resolvido a questão. Tinha aqui uma carga negativa, positiva, a questão pediu para calcular o campo elétrico naquele ponto P. A B é do teu jeito, eu já acabei de falar como é a B, né? É por ti, tu tem que refletir e responder. Então é isso, gente. Foi isso aqui a resolução da questão. Não é difícil, o negócio aqui é estudar. Se tu estuda, tu consegue, tá bom? Eu sei que é difícil, nem me formei ainda, mas eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas é isso, tá bom? Obrigado pela atenção, deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal e tchau, tchau.